Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason, um verdadeiro convite às ideias vivas de Miss Mason. Nosso principal objetivo por aqui é fornecer ferramentas para você, pai, mãe, educador, que busca oferecer uma educação viva para as pessoas, para as crianças ao seu redor. Eu sou a Janice e eu estou aqui com a Mari para conversar com você sobre um tema que parece simples, mas revela muito da filosofia de vida e de educação proposta por Charlotte Mason, que são as ocupações da tarde, não é mesmo, Mari? É exatamente isso, Janice. Quando a gente pensa em ocupações, né, a gente imagina, uma tarde cheia de atividades estruturadas ou uma continuação das lições de aula. Mas nas escolas da PNU e nos lares que seguiam o método de Mason, as ocupações da tarde eram muito mais do que isso. Elas eram momentos em que as crianças e até mesmo nós, os adultos, colocavam as ideias em ação. Ou seja, nós falamos muito sobre aquele tempo de ruminação de ideias, onde a mente tem a liberdade para ruminar, para pensar, para remoer, para trabalhar nas ideias recebidas ao longo da manhã. Então, as ocupações nesse contexto são atividades significativas que não são lições propriamente ditas e nem tarefas mecânicas. Sim, e Mason ela fazia a distinção clara entre as manhãs e as tardes para as crianças e jovens na idade escolar, né? Então a gente vai ver ali, tanto nos programas da PNIL, nos artigos que a gente vai ler, até mesmo nos livros dela, que as manhãs eram dedicadas às lições de aula com um cronograma organizado. Já as tardes, elas eram reservadas para algo diferente, era aquele tempo de aplicar essas ideias, como tu acabou de falar, né, aquilo que foi aprendido e fazer coisas reais. Muitas vezes com as mãos e sempre com propósito, não é aquele tempo de você vai fazer aquela atividadezinha de colagem, depois de uns dias você amassa e joga fora, né. Não, é o tempo também onde as crianças vão fazer algo que vai embelezar a casa, que vai ser dado de presente, algo que às vezes elas aprenderam nas lições de aula. Eu vejo muito essa progressão também em todo o currículo da Charlotte, né, Mari, que no nível 1 eles têm muitas disciplinas que fazem parte do cronograma de aula da manhã, por exemplo, o artesanato, desenho com pincel, apreciação artística, que depois se tornam ocupações da tarde, uma vez que o estudante já criou o hábito de ter essas ocupações da tarde, né. Então: "Ah, mas você deve estar ouvindo aqui: 'Ah, mas eu gosto de estar com meu filho de tarde, ou eu estudo de tarde porque o bebê está dormindo'". Então, nesse caso, só muda a tarde pela manhã e vai ser as ocupações da manhã para você, tá? Não tem problema nenhum. Pensa assim que são as ocupações no contraturno daquele que você estuda. Nesse tempo também é o tempo que as famílias fazem as tarefas domésticas juntas, onde as crianças aprendem as habilidades da vida do lar, porque a educação é uma vida, não é só sobre as coisas que elas estão fazendo intelectualmente, o que elas estão produzindo, mas a participação delas na vida do lar, na vida da família, no servir uns aos outros. Tem uma citação da Charlotte que diz assim: "Todo um trabalho intelectual é feito pela manhã. As tardes são dedicadas aos trabalhos manuais, aos desenhos, à caminhada na natureza e às ocupações. Se você faz parte do CMC, você tem o Planner Logbook e nesse planner tem um espaço dedicado para você preencher lá quais são as ocupações da tarde. E você precisa ter o cuidado aqui também, né, de não preencher em excesso com essas ocupações, porque é um tempo em que o seu estudante está lidando com as ideias também, e você não pode às vezes a gente vê assim, chega algumas famílias no CMC que as crianças têm o contraturno cheio. Ah, segunda é o basquete, terça e quinta é a natação, aí depois da natação tem o futebol, aí depois e as mães ficam loucas e as crianças ficam sem tempo para se ocuparem de algo digno à tarde também, que seja se processar das ideias, né, Mari, que isso é muito importante, ter esse tempo de processar e aplicar as ideias. Isso, e a gente vai decorrer ao longo dessa conversa mais detalhadamente nesses pontos que a Janice tocou, que são importantes. A gente precisa ter intencionalidade
né. E eu acho essa proposta de ocupações da tarde muito prática para as famílias educadoras, porque, como a Janice falou, nos ajuda a organizar a rotina da nossa casa, dando liberdade para as crianças terem um tempo de lazer verdadeiro. Não ficar jogada no sofá ou ficar na frente da televisão, como eu chamo, né, a babá eletrônica, mas de fato terem coisas que elas gostam de fazer, que foram iniciadas, né, talvez na lição da manhã, ou saber que em um certo momento do dia eu preciso, contribuir para ajudar a casa, enfim. Elas aprendem de fato a servir a família também nesse tempo, né. A Mason realmente via o ser humano como um todo. E ela acreditava que o conhecimento não deveria parar na cabeça, né, ele precisava ser expresso em forma de beleza, utilidade, serviço, cuidado com a criação, e a gente vê um reflexo disso nessas ocupações da tarde, que é esse termo que ela própria usou para descrever, esse período e essas atividades. E à tarde, geralmente, né, tarde que a gente vê esse espaço que nós temos, esse espaço maior para isso florescer. E a Charlotte, ela foi muito cuidadosa ao dizer que o que a criança faz à tarde ou no contraturno não são lições, mas ocupações, porque isso tem uma diferença e a gente vai falar sobre isso agora, né. Em um panfleto da PNU está escrito assim: "Não deve haver lições propriamente ditas no maternal. Ocupações foi o termo usado pela senhorita Mason, e para essas não deve haver horários fixos". Prestou atenção nisso? Entenda que não ter horário fixo, não ter horário definido, não significa que a gente deixa a criança reinar, fazer o que quer, deixa a vida me levar. Aqui entra a inatividade magistral e a questão da atmosfera, disciplina e vida, como a gente já falou e repete em todos os episódios, que são essas engrenagens que vão girar juntas e fazer uma funcionar junto com a outra. Então, se você forma os hábitos, tanto no temperamento, quanto no comportamento, quanto na moral, quanto na execução, na ordem da casa, se a sua atmosfera está propícia para isso, se as ideias estão sendo semeadas, o estudante vai conseguir se ocupar à tarde, né, sem ficar naquele lugar: "Ah, mas não sei o que eu faço. Ah, mas não sei". Aqui em casa é muito isso, né, as meninas: Já acabei as tarefas, agora o que eu vou fazer?". "Ah, vou terminar meu bordado". "Ah, vou pintar de aquarela". Cada uma escolhe suas ocupações da tarde com habilidades que já foram desenvolvidas, já foram trabalhadas antes nas lições de aula, agora elas sabem fazer, ou até mesmo às vezes na ocupação da tarde desenvolver alguma habilidade nova, né, quando se trata de artesanato, às vezes eles querem aprender algo, aprender marcenaria, aprender alguma coisa, mas não tem aquele horário fixo, como um cronograma de aula, sabe. Então, segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer isso. Eu já tentei, gente, eu confesso. No começo, né, a gente quer organizar tudo, eu amo fazer tabelas e cronogramas, então eu pensei: "Não, vai ajudar ela se eu der uma tabela para ela com as ocupações da tarde. Então, ó filha, segunda é isso aqui, terça é isso aqui, das ocupações da tarde", mas não funcionou. Então a Charlotte, ela se opunha a transformar o tempo da criança nessa atividade constante supervisionada, né. Quando eu fiz a tabela, não era para mim supervisionar essa atividade, mas era para dar ideias para ela do que fazer em cada dia, porque talvez no começo, né, o seu filho precise dessas ideias, tipo assim: "Ah, mas o que que eu posso fazer? O que que eu posso ocupar meu tempo?", né. Me lembrou de um artigo da Parents Review que eu estava lendo para preparar para esse episódio, que eu acho que ele foi escrito por uma mãe educadora, se eu não me engano. Ele é de 1930 e trinta e pouquinhos. E ela fala assim: "É importante que a mãe, né, o pai, enfim, quem está ali com a criança, esteja de fato ocupado também. Que a criança veja que nós estamos ocupado com algo digno, né, com algo que precisa ser feito". Então isso que a Janice está falando também, eu vivo isso aqui em casa, né, da gente querer orquestrar cada minuto da tarde da criança, e isso também dá para eles um tempo de brincar livre, né, especialmente para criança menor,
Pra criança que, como a Charlotte fala, ainda está em tempo de crescimento tranquilo, ter um tempo para eles, colocarem em prática aquilo que está na imaginação deles, claro, dentro dos limites que a gente oferece através da atmosfera e da disciplina do nosso lar, mas esse tempo desestruturado, como a gente fala, que não é um tempo onde a criança reina, deixa a vida me levar, mas é um tempo usado com intencionalidade. Exatamente isso, né, Mari. Então, Mason encorajava esse uso da inatividade magistral, onde você, mãe, pai, educador, oferece a liberdade e o espaço sem controlar cada movimento, e é assim que o estudante vai aprender a usar o seu tempo com sabedoria e responsabilidade também, usar o seu tempo de modo digno, porque isso é uma habilidade para a vida. Não é só agora na fase escolar, né. Eles vão continuar crescendo e vão continuar aprendendo a fazer uso do seu tempo. Então, as ocupações não são essas atividades instrucionais obrigatórias, elas são oportunidades em que a criança usa por vontade própria e vão desenvolver nesse estudante autonomia, disciplina, habilidades práticas, criativas, relação com o mundo real também. E a gente vê a necessidade, né, como tu falasse, de aprender a redimir o tempo desde cedo. A Charlotte já tinha essa preocupação, o trabalho desenvolvido pela PNU também. Então, o que leva a criança mais velha, em idade escolar, a entender que de tarde ou no contraturno vai ser o momento onde ela vai fazer o caderno da natureza, ou finalizar um trabalho manual, ou ajudar a limpar a casa, com vontade própria, o que é muito importante de ressaltar. Elas não veem isso como uma tarefa taxativa, e me lembra também a história do Tommy fecha a porta do Educação no Lar, né, que a mãe: "Ah, tadinho, ele já aprendeu a fazer, vou deixar passar aí", e ela acaba destreinando um hábito que para ele já era normal de fazer. Então, eh, o banquete de ideias vivas que nós servimos no período de aula é continuado por nesse momento da tarde. As ocupações são atividades que envolvem liberdade, imaginação, curiosidade e prazer também. Como a Janice falou, são coisas para a vida. Elas nascem desse interesse genuíno da criança, e isso é muito diferente de um cronograma rígido de tarefa, onde a criança não consegue ter uma liberdade de escolher o que quer fazer, quando quer fazer, né. Então essas atividades acontecem de forma muito natural. Eu quero compartilhar uma citação, de um artigo da Parents Review, porque eu achei super interessante, e ele é um pouquinho longo, mas vamos lá. Quando pensamos em ocupações para crianças mais velhas, estamos realmente considerando hobbies. Se você deixou a criança inventar seus próprios jogos e ocupar seu tempo livre sem a ajuda de um adulto, então você plantou as sementes para um tempo de lazer satisfatório na vida adulta. Isso está se tornando muito importante, pois os pais estão enfrentando o problema de que, depois de educar seus filhos, não parece haver uma perspectiva imediata de um emprego. Como essas pessoas ocuparão seu tempo de forma satisfatória se nunca se interessaram por alguma atividade especial? Portanto, incentive os hobbies de seus filhos e, para isso, compre bons livros sobre qualquer que seja o assunto. Que isso seja considerado de forma mais científica possível e não seja feito de forma aleatória. Se for carpintaria, então matricule a criança em aulas como carpinteiro e dê a ele um conjunto decente de ferramentas e uma bancada de carpinteiro. Quero enfatizar que o hobby, seja ele qual for, deva ser tratado como algo real, vital e de imensa importância. Então a gente vê essa preocupação em treinar eles para a vida. Muito importante, né, Mari, muito pontual esse artigo. Então, essa importância de você ver o que tem mais atenção do seu estudante, né, quais são os hobbies, as habilidades que Deus tem dado para ele desenvolver e que você procure formas dele desenvolver, porque, claro, a criança não vai desenvolver esse hobby sozinha, né, ela não vai ser autodidata em aprender carpintaria, em aprender habilidades manuais, e ela tem as ferramentas certas, né, porque isso é muito importante também, e a gente também vê muito isso dentro do CMC ali. Então, o seu filho gosta de pintar, ele precisa ter as ferramentas de pintura
certa, né. Aqui em casa, minha filha ama aquarela, então ela precisa ter os papéis de aquarela, os pincéis de aquarela, não pode ser o pincel de guache para pintar aquarela. Então, né, eles precisam ter as ferramentas daquele que vão capacitar eles a continuar naquele hobby, naquilo que eles estão desenvolvendo. Isso também me lembra uma citação impactante da Charlotte no livro Educação no Lar, que ela fala assim: "A mão pode se tornar uma serva maravilhosa da mente". Ou seja, né, usar as mãos é educar a mente também. Então, quando uma criança aprende a trançar, fazer macramê, costurar, modelar, bordar, tocar um instrumento, lavar a louça, cuidar do jardim, ela não está apenas ocupada, ela está formando o caráter dela também. Exatamente, né. E com tantas coisas maravilhosas para ocupar o tempo da nossa tarde, né, da tarde das ou contraturno, a gente precisa ter cuidado para não extrapolar, como a Janice já havia mencionado. E Charlotte disse que as crianças precisavam ter tempo livre verdadeiro, não um tempo cheio de atividades ou cheio de vai para aqui, vai para lá, faz isso, faz aquilo, sem, como a gente falou, poder exercer a vontade dela. Ela diz que o lazer não deve ser ociosidade, mas uma oportunidade para as coisas da vida que não podem ser programadas. Então, nós vemos essa intencionalidade de Mason com o uso do tempo nos programas de estudo que ela desenvolveu para a PNU, né? Saltando que as manhãs, no caso aqui, eram focadas para o banquete de ideias através das lições. E à tarde, ou contraturno, eram abertas para explorar, fazer, experimentar e não encher o dia com atividades externas que roubam o tempo útil. Claro que a gente tem atividades de esporte, de música, que precisam acontecer, mas a gente também pode ter essa intencionalidade de não colocar 3 coisas no mesmo dia que precisam que a gente saia de casa ou enfim, né, que roubem esse tempo útil. Ou seja, não basta organizar, é preciso proteger o tempo. Isso é muito importante, gente, especialmente quando a gente tem filhos adolescentes. A Schout fala sobre isso no volume 1, na Educação no Lar, sobre protegermos o tempo de crescimento tranquilo dos nossos filhos, mas esta proteção de tempo continua com os nossos filhos em idade escolar, inclusive os jovens, né. Por exemplo, eu dou espaço para os meus filhos adolescentes fazerem as decisões sobre como usar o tempo livre deles, guiando eles e tendo conversas para instruí-los. Volta e meia a gente fala de Hábitos Atômicos, a gente fala de livros, atuais, mas eu sempre trago para eles todo o conhecimento da Charlotte, né. A pior coisa, eu acho que na vida de uma mãe é ver os filhos desperdiçando o tempo precioso que o Senhor nos deu. Então, lembrando que isso começa desde os fundamentos, desde aquele tempo onde a gente está treinando eles em bons hábitos, desde o crescimento tranquilo. As mães do Shelton em Comunidade sabem, não pule os fundamentos. Como que eu uso o meu tempo, como a atmosfera e os meus hábitos estão educando os meus filhos nesse sentido. E uma coisa que eu faço aqui em casa é usar o Planner Logbook, que a gente vai deixar o link para vocês terem acesso a ele aqui na descrição desse episódio, mas o que que eu faço? Eu listo para eles, né, um caso específico de livros e atividades que precisam acontecer no contraturno. E eles decidem quando usar, então muito similar ao que a Janice falou com relação a Manu. A gente dá para eles ali a estrutura, mas dá a liberdade para eles escolherem. E é muito legal, porque eu vejo meu filho que já tem 15 anos, decidindo assim: "Nossa mãe, hoje o que que a gente tem hoje? Hoje o dia está mais corrido, então eu vou focar nisso, nisso e aquilo". Então são decisões que vão precisar ser feitas quando ele tiver, sei lá, na frente de um time, em um cargo onde ele precisa fazer essas decisões rápidas, só Deus sabe o que que vai acontecer no futuro dele. Mas são essas pequenas sementes que nós estamos colocando aqui, né, plantando no nosso lar, com as pequenas atividades que a gente traz, com essa liberdade de escolha, com o treinamento de uma vontade forte, que vão equipar eles para a vida real. É isso mesmo, Mari. E antes da gente encerrar essa conversa, então, a gente quer trazer para vocês algumas ideias de ocupações da tarde
e em diferentes idades, porque como você viu, elas são importantes para a formação do caráter, para a formação integral do estudante. Elas não podem ser microprojetadas, mas elas também precisam ser pensadas, organizadas de acordo com as habilidades, com os hobbies do seu estudante. Então eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários também quais as ocupações da tarde você cultiva no seu lar, com o seu filho, ou ocupações da manhã, né, se o seu contraturno for da manhã. E o que os seus filhos gostam de fazer, que você percebe que pode ser uma ocupação da tarde. Então, para crianças pequenas, a gente tem as brincadeiras livres, com materiais simples, né, com jogos, ou jogos espontâneos que eles mesmos inventam, né, colagem, pintura, modelagem, música, movimento, bastante tempo para brincar, observar a natureza, né, nessa fase ali até os 6 anos o olhinho deles começa a ser chamado a atenção para essas coisas em cada caminhada. Eu vejo agora os meninos ali, o Esdras que tem 2 aninhos é recente, é na época das cigarras aqui em casa, né, e eu tinha acho que umas 4 espécies aqui, só na nossa chácara, então é aquela cantoria diferente no fim do dia, é uma sinfonia de cigarras aqui. E ele observa, eles ficam procurando, e cigarra é muito difícil de achar, né, mas agora eles já sabem qual é a cigarra, eles conseguem achar ela viva, assim, ou às vezes ela no chão ali paradinha, tento se aproximar. Eles ficam atentos nas casquinhas que ficam bem camufladas nas árvores, eles fizeram um pote de casca de cigarra e eles vão lá coletar. Isso é uma ocupação da tarde, né, e não é algo que para as crianças pequenas, em especial, você precisa fazer aquela lista e dar para o seu filho, diferente do adolescente, né, de ideias do que ele pode se ocupar da tarde. A Charlotte fala que a criança, nessa faixa etária, antes dos 6, ela precisa ter esse tempo de crescimento tranquilo em que você deixa ela desenvolver as habilidades naturalmente, porque ela está desenvolvendo seus 5 sentidos em uma velocidade absurda no tanto que eles estão crescendo, desenvolvendo cognitivamente, motoramente, né. Claro, alguns jogos e brincadeiras, como os que a gente traz dentro do crescimento tranquilo no CMC, as cantigas de roda, coisas que vão trabalhar a atenção, a coordenação motora, mas não encher o seu dia de uma criança pequena de atividades, né, ter esse tempo livre para os pequeninhos também. As crianças em idade escolar, então, a gente tem caderno da natureza, os hobbies como instrumento musical, jardinagem, carpintaria, construção, às vezes, né, confeitaria. A Manuela já falou, a gente fez um plano, eu falei: "Filha, que habilidades você quer aprender para o próximo ano?". E daí ela me veio com essa, ela falou: "Mãe, eu quero aprender confeitaria, eu queria, assim, fazer um curso para aprender a fazer aqueles bolos de aniversário". Eu já tô me preparando, né, porque a minha mãe era confeiteira, ela fazia bolo, eu sei a sujeira imensa que dá na cozinha. Eu vou super aprovo esse hobby mas e eu é uma super coisa aprovo importante essa também. habilidade É. também, né. Mas eu sento com elas e converso, né, eu estava conversando com a Ruth também, porque lembra que o seu filho, ele é uma pessoa, então ele tem essas habilidades natas, né, que Deus deu para eles desenvolver, aquilo que eles estão sendo despertados para fazer. Então a gente precisa ter esse olhar e essa conversa também, não é decidir só porque você acha importante, mas é porque Deus tem colocado aquela habilidade, aquele dom no seu filho também. Então, trabalho manual verdadeiro, as artes aplicadas, né, costura, marcenaria, própria culinária, o bordado. Então você vai percebendo e você precisa ter as ferramentas, né. Você quer que seu filho se ocupe bordando, mas aí você não tem bastidor, você não tem linha, você não tem agulha. Então tudo isso você precisa ir se preparando, se equipando. Pode ser uma atividade por vez, né, de você conversar em família: "E agora eu vou comprar os materiais para essas ocupações", e aí deixa eles aprenderem aquelas ocupações. É importante também lembrar aqui, né, Janice, que a gente precisa ter essa conversa com os nossos filhos da execução perfeita que a Charlotte vai falar no volume 1, no Educação no Lar, que execução perfeita e fazer as coisas até o fim.
né, e não tipo assim: "Ah, essa semana eu quero fazer isso, na semana que vem não". A gente dá uma oportunidade, isso aqui eu falo por experiência própria, porque eu tenho um filho que se frustra com projetos e não quer terminar. Eu falo: "Não, a gente se comprometeu, a gente vai até o fim, alguma coisa a gente vai aprender dessa experiência, nem que seja uma gotinha de persistência". Então também é importante a gente por isso que a Shout foca, né, em um ou 2 trabalhos manuais por trimestre, para eles terem esse tempo de não só desenvolver a habilidade, mas de treinar esses hábitos de paciência, de persistência, de terminar o que começou, que são importantes também. Exatamente, né, Mari. E aí, já puxando para os adolescentes ali, eles também podem desenvolver essas habilidades que eu falei agora, mas eles podem se envolver em projetos mais complexos. Então, por exemplo, a minha filha quer aprender confeitaria. É um projeto mais complexo, vai exigir dela aprender mais coisas, ela vai ter que aprender a forma como as coisas são feitas, como as receitas são feitas. Muita coisa vai desandar no meio do caminho, né? Então, a gente sabe, tem coisas que são mais difíceis de fazer ali, né, na hora de às vezes eu invento de fazer uns bolos de aniversário aqui em casa. Eu já fiz um bolo em formato de livro aberto com as folhas voando, assim. Eu levei um dia inteiro no aniversário das Crônicas de Nárnia, da Manuela. Mas é exatamente isso de trabalhar com eles, de você começou esse projeto, você vai concluir esse projeto, né, e saber que tudo isso está formando as habilidades e o caráter deles. Então não quer dizer que ela vai ser confeiteira, né, ela pode ser, mas pode ser realmente um hobby, algo que ela desenvolveu ali, que ela gostou de aprender. Eu tenho uma amiga que ela faz bolos lindos, assim, para a família, para casa dela, né, ela aprendeu confeitaria também na adolescência. Então, você vai perceber essas habilidades específicas do seu estudante, seja com tecido, com costura, com carpintaria, né, máquina de costura, atividades de serviço comunitário que os adolescentes podem se envolver também, às vezes atividades de serviço na sua igreja local, que preste alguns serviços comunitários, serem encorajados a se envolver mais nesses projetos também, né, literatura, pesquisa independente, então quando eles querem, estudar ou crescer, desenvolver algo, às vezes, se envolver também na escrita, né, Mari, como os nossos filhos estão juntos ali, em um grupo com mais alguns adolescentes e eles estão ali, desafiados, e foi porque eles mesmos desejaram, né, iniciar escrevendo um livro, então eles se organizam, eles distribuem, quem vai criar as comidas, quem vai criar os bichos, quem vai escrever a história, né, quem vai criar o mundo, eles conversam entre eles. Então são ocupações da tarde que vai permitir que eles estejam vivenciando aquilo que eles aprenderam, transbordando as ideias vivas que nutriram a mente deles. Então lembrem disso, assim, o tempo ele não deve ser apenas preenchido, mas ele deve ser vivido. E essa é uma diferença, sabe, de você encher o seu dia com atividade extracurricular e entender o que são as ocupações da tarde, que são ocupações dignas, que fazem parte da formação do caráter do seu estudante. Então, essas ocupações do contraturno vão ajudar o estudante a usar o tempo de forma digna, fazendo coisas que constroem o caráter, que servem as pessoas ao seu redor e que desenvolvem esse amor por aquilo que é real também, pela vida real, né? Por estar envolvido na vida real que cerca eles. Ou então a gente quer encorajar vocês a considerarem as ocupações da tarde, com intencionalidade, olhando para a idade, para a fase que cada filho está vivendo, né, encorajando eles também a ir atrás daquilo que eles amam fazer. Então fica aqui o nosso convite e nós vamos encerrar esse podcast com um trechinho do In Memoriam, que é um tributo composto por homenagens escritas por amigos, alunos e colegas de Charlotte Mason logo após a sua morte em 1923, reunindo memórias pessoais, reflexões filosóficas e tributos afetuosos. In Memoriam revela a profundidade de seu legado por meio das vozes de quem conheceu de perto.
Mais que uma biografia, é um retrato vivo da mulher cuja vida foi, de fato, pelo bem das crianças. E o trechinho de hoje diz o seguinte: a senhorita Mason tinha uma mente aguçada para a educação, possuía um bom senso inato e uma sensibilidade incansável. Sua mente era temperada pela grande literatura. Ela amava as humanidades, possuía um dom muito distinto de liderança em cooperação. Havia uma ternura, uma humildade em sua autoconfiança que lembrava a frase de Valvenorgs de que os grandes pensamentos vêm do coração. E a grandeza dos pensamentos com os quais ela vivia a tornava mais generosa à medida que sua experiência se aprofundava e o círculo de seus alunos crescia em nível nacional.